A santa paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Feitos de Deus. Eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês, irmãos, para nós estar assistindo junto, mais um testemunho edificante, mais uma retrospectiva do canal Comunhão com Deus. Vim trazer para vocês um testemunho da irmã Karina, testemunho, irmãos, tremendo. Tenho certeza, irmãos, que vai edificar muito a tua vida. Tá bom? Eu vou colocar aqui para nós estar assistindo. Escuta na comunhão, irmãos. Você não vai se arrepender. Tá bom? Vou colocar para nós aqui. Escuta aí na comunhão. Estou gravando esse testemunho para o canal Comunhão com Deus. A paz de Deus e a Irmandade. Aqui é a irmã Karina, da cidade de Congonhal, né? Eu senti de contar esse testemunho do que aconteceu comigo. Faz praticamente quase 5 anos que eu sirvo a Deus. E no início, irmãos, no início da minha caminhada com Cristo, bem no começo mesmo, eu vivia pedindo para o Senhor, né? Preparar um esposo para me casar, ter uma família, servir a Deus, ter filhos, né? Que é o grande sonho sempre de uma serva de Deus. E ali, irmãos, um dia, caminhando na rua, eu estava subindo sentido a casa da minha mãe. Encontrei com um moço que eu já conhecia ele, que ele criado praticamente na mesma rua, né? Ele me viu crescer, porque bem mais velho do que eu. E ali falei da palavra, fiz o convite para ele ir para a igreja, mas eu não sabia que ele já estava fora dos caminhos do Senhor, né? Pelas fraquezas, acabou se desviando dos caminhos de Deus. E ali, irmãos, eu morava sozinha na época, eu vendia verdura na rua, tinha meu carrinho de verdura. E ali tinha um vizinho dele que, às vezes, ele vende também verdura, né? E ali, irmãos, do nada, eu senti, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos do coração. Porque a Bíblia nos ensina que o coração é enganoso como um vinho. Nem tudo que a gente sente no coração pode ser que venha da vontade de Deus, assim das nossas emoções. E ali, irmãos, eu senti de escrever um bilhete para ele com o número do meu telefone. E no bilhete eu tinha escrevido que se ele quisesse buscar de Deus, para a gente estar buscando da parte de Deus. E ali, irmãos, o adversário começou a trabalhar, na verdade, né? Foi uma brecha. Eu sempre fui uma pessoa de oração, sempre gostei de ter comunhão, de consagrar minha vida a Deus, né? Irmãos, Irmandade, ali ele já, na época, comecemos a conversar, né? Ele respondeu, né? Me ligando e falando para mim, começou a falar que era a resposta de oração dele, que era a resposta de Deus. E ali, Irmandade, eu confiei, né? Confiei na minha inocência, confiei naquela conversa. Ele começou a ir para a igreja comigo, ele não perdia culto, né? Ia congregar comigo todos os dias, né? E reconciliou, né? Reconciliou, já era uma pessoa de dar testemunho, né? No ministério que eu congregava na época. E ali, irmãos, e foi passando o tempo, né? Daí começamos a conversar. E ali, Irmandade, infelizmente, acabamos cometendo
um erro muito grande, um tropeço na presença de Deus, né? E ali, Irmandade, comecei a buscava, orava a Deus, apresentava se era da vontade de Deus, e o Senhor sempre silêncio. E eu, na minha inocência, né, achava que o silêncio de Deus poderia ser um sim para o meu casamento, né? Ou poderia ser também que Deus, com certeza, deve ter falado, mas os meus ouvidos já estavam fechados, né? Com aquele anseio de casar, aquele anseio de formar uma família com aquela pessoa, porque aquela pessoa era um homem conhecido, então uma pessoa conhecida, que já conhecia a palavra, não perdia dia de culto comigo, participava, né? Dava testemunho, já testemunhava, subia no altar ali para testemunhar, na época, né? Na onde que eu congregava, tinha esse tipo de oportunidade, né? Então, Irmandade, o que acabou acontecendo, a gente acabou se casando, né? E ele já era divorciado, pai de um casal de filho, uma menina já mocinha que mora com a mãe, e o caçula, o menino caçula, que praticamente ele com a mãe dele que cria o menino, né? Menino pequeno ainda, menino de fralda, e ali, Irmandade, foi um sofrimento muito grande esse casamento, foi muito difícil. Ali, irmãos, começaram as desavenças, eu comecei a descobrir atitudes dele que não era condigente com aquilo que a palavra ensinava, né? E começou uma guerra espiritual muito grande. E pela misericórdia de Deus, o Senhor ali tentando me proteger de alguma forma, né? Tinha vezes que eu sentada, muitas vezes ele assando carne assim no fundo da casa, que tinha uma varanda no fundo. O Senhor falava comigo, não deixa ele te tocar. E eu não dava ouvido, porque não tinha como, Irmandade, eu já estava casada, né? Não tinha como ali fugir daquela situação, e uma opressão muito grande, uma opressão espiritual, e descobrindo as traições, os adultérios, né? Teve muitas agressões, né? Muitas das vezes precisei até me defender. Eu era muito maltratada, muita palavra de baixo calão. Aquele homem ali começou a mostrar aquilo que verdadeiramente ele era, né? E eu comecei a perder muito a intimidade com o Senhor, comecei a ficar muito carnal, perder o desejo de orar, perdi o desejo de jejuar. As acusações do adversário eram muito grandes. Irmandade, só eu sei o que eu enfrentei, o que eu vivi naquela casa com aquela pessoa, né? A mãe dele muito assim, não serve a Deus, muito católica, né? E uma guerra espiritual muito grande, né? Aquela opressão terrível, Irmandade. Só eu sei o que eu vivi. E ali passou um tempo, o Senhor eu comecei a jejuar, me consagrava, fazia uns jejuns, uns propósitos com o Senhor. E ali um dia aquele homem não estava conseguindo mais suportar aquela pressão em cima dele, acabou me desabafando algo muito pessoal, muito terrível, né? Que na verdade ele me confessou que ele tinha desejos homossexuais. Irmãos, Irmandade, ali foi uma maior decepção que eu tive na minha vida, e ali começou as discórdias, as brigas. Muitas das vezes eu dormia para fora da casa, eu não aguentava, né? Eu pegava um colchão de solteiro e colocava na área da casa para me dormir para o lado de fora, que eu não suportava mais conviver com aquele homem. Com 6 meses de casamento houve a primeira separação, né? Ele saiu da casa e deixou eu na casa dele.
E ali, irmãos, passado pouco tempo, ele pediu para voltar e eu casada, querendo ali, né, seguir a palavra, mas já tava muito fora da palavra de Deus, que era muitas faltas de respeito, né? E eu comecei a ficar muito carnal, que quase me desviei mesmo, né? Eu tinha voltado a ter bebida alcoólica, né? Que quando eu não servia a Deus, Deus me libertou da bebida, do cigarro, né? Eu também, na minha juventude, fui usuária de crack. Então o Senhor fez uma obra muito grande na minha vida, irmandade. Irmãos, e ali, aquele homem, depois de pouco tempo, voltou, né? Eu aceitei ele de volta. Depois de passado um tempo, as mesmas guerras, as mesmas lutas, e eu não concordava com aquilo que ele queria viver, né? Eu catava pornografia no celular, que ele abaixava, né? Coisas que não provém de Deus, coisas de prostituição ali, né? E acabei o Senhor preparando uma casa para mim. Eu saí daquela casa dele, da convivência dele, e fui viver em outra casa. Deus preparou os móveis, Deus preparou tudo, e eu continuava vendendo verdura, né? Inclusive um detalhe, depois que eu casei, eu parei de vender verdura para ajudar também a cuidar do menino dele, que já era pequeno ainda. E ali, irmandade, pela misericórdia de Deus, o Senhor foi me sustentando na minha casa quando eu morava sozinha. Era casa de oração, os irmãos iam na minha casa, orava, né? Fazia culto, era uma benção. E o adversário enxergando tudo isso do propósito de Deus na minha vida, o Senhor trabalhando e prosperando. Ali começou eu ter umas guerras muito grandes, aquele homem começou a pedir para voltar. E antes de eu voltar com ele, ali, irmandades, pelas minhas fraquezas, acabei me envolvendo também com outra pessoa, né? E ali, pela misericórdia de Deus, o Senhor cortou aquele laço, né? Aquele laço de adultério, né? Pela misericórdia de Deus, clamei muito a Deus. Passou um tempo, aquele homem pediu para voltar novamente, chorando, pedindo mais uma chance. E eu ainda casado, irmandade. Eu ainda casado no papel, mas a gente estava separado de casa, né? E ali aquele homem pediu para voltar. E eu querendo, né? Querendo ali fazer da parte da palavra, né? Que a mulher não aparte do seu marido. E ali, irmandade, voltei com aquele homem. E nessa reconciliação, nessa última reconciliação, acabei doando todos os meus móveis que Deus tinha preparado, né, para os vizinhos, fui doando, levei só algumas coisas, uma mesa para casa dele, umas panelas que eu tinha, né, irmandade? E ali, pela misericórdia de Deus, o Senhor me permitiu voltar com aquele homem, foi muito mais pior. Foi uma decepção muito grande, meus irmãos. Por isso, jovem, as irmãs, né, que ora a Deus, que pede a Deus, que venha buscar mesmo de verdade, do mais profundo do coração, né, esperar em Deus, a pessoa certa, a preparação de Deus, né? Essa é a realidade, porque muitas das vezes no desejo do coração da gente, a gente querer casar, montar uma família, o adversário ele entra na vida da gente sem a gente esperar, pela inocência da gente, sem maturidade espiritual, né? E muitos irmãos do passado, que já conhecia ele do passado, que já congregava comigo, muitos não quiseram abrir a boca, porque esse homem, ele já tinha um passado sujo, né? Ele já tinha um passado de escândalo na obra de Deus, né? Muitos escândalos, né? E ali, irmandade, pela misericórdia de Deus, o Senhor me tirou desse casamento, me permitiu o meu divórcio, né, que eu fui buscar da parte de Deus, busquei da parte de Deus. Deus me deu um sinal do céu confirmando aquele divórcio. E pela misericórdia de Deus, hoje eu vivo servindo a Deus. Pela misericórdia de Deus, nesses praticamente 2 anos de casamento que eu tive casada, Deus não permitiu eu nem engravidar desse homem. E eu achava que eu era estéril. Fui fazer os exames e Deus usou a vida da boca do médico para falar comigo,
né, que pela misericórdia de Deus eu não tenho problema nenhum de gerar filho, né? E o adversário ali sempre usando a vida dele para me humilhar, porque ele já tinha filho. Às vezes ele sentava o filho dele no colo e falava para mim assim, ó, eu tenho filho, você não tem. Então foi muitas humilhação, irmandade. Então, as irmãs jovens, né? As irmãs, a jovenzinha que tem desejo no coração de casar, de montar uma família, espere em Deus, busca mais de Deus, que muitos vêm como um sapatinho de algodão, como aconteceu comigo, que aquele homem eu conhecia ele fora da igreja, mas ele já conhecia a palavra, ele conhece a palavra de Deus, já serviu a Deus muito tempo, né? Muito tempo ele serviu a Deus, depois não suportou a prova, acabou, né, fraquejando ali nas suas fraquezas, né? E o adversário infelizmente colocou esse homem no meu caminho para quase me destruir, para quase destruir a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus, a obra que Deus tem na minha vida, irmandade. Então, pela misericórdia de Deus, meus irmãos, hoje estou de pé pela misericórdia de Deus, sirva a Deus com alegria, né? Espero em Deus um dia, se assim for da vontade dEle, preparar verdadeiramente um servo de Deus na minha vida, né? Mas a palavra já me ensina que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então eu peço as orações da Irmandade para estar me ajudando, né? Está me ajudando em oração para me fortalecer. Hoje moro sozinha, meus irmãos, né? Moro aqui sozinha, moro de aluguel. Pela misericórdia de Deus, Deus tem me sustentado, tem me ajudado, né? Mas para mim foi muito vergonhoso, irmandade, que do passado que eu vi, né, que Deus fez uma obra na minha vida, que na minha juventude eu fui usuária de crack, né? Trabalhei em boate, fui prostituta, né? Me vendi o meu corpo, vivi, irmandade, no lesbianismo mais de 15 anos, né? Deus me libertou daquela vida mundana. E ali nessa caminhada com Cristo, o adversário se levantou, porque vendo a obra que Deus tem na minha vida, o projeto, os planos que Deus tem na minha vida ali, o adversário usou, né, das minhas fraquezas, da minha inocência espiritual, da minha falta de maturidade, de buscar mais da parte de Deus, porque quando aquele homem abriu a boca, falou que eu era a resposta da oração dele, aquele bilhete, eu deixei um pouco de buscar da parte de Deus. Então, irmãos, pela misericórdia de Deus, hoje estou aqui de pé, né? Deus tem me sustentado, tem me ajudado. Sirva a Deus com alegria. Se um dia for da vontade de Deus, Ele preparar um esposo, um servo de Deus fiel a Ele primeiro, né? Para ter uma família, amém. Se não for também da vontade de Deus, eu vou continuar servindo a Deus, né? Trabalhando para o Senhor, fazendo visita, que é o que eu gosto de fazer, evangelizando, né? Mas pela misericórdia de Deus, irmandade, esse é um testemunho que eu vivi, né? Que a gente tem que dar testemunho do que a gente vive. A gente tem que pregar o evangelho, aquilo que a gente vive, o que acontece com a gente. Então é testemunho para edificar o coração dos irmãos, das irmãzinhas, das jovens que têm vontade, desejo de casar, mas busca mais de Deus, busca mais da presença de Deus, aconselha com aquele que tem experiência, com aquele que verdadeiramente está instruído pelo Espírito Santo de Deus, para nós não ficar enganados, meus irmãos. Porque eu, infelizmente, eu caí num laço, né, no enfeite do adversário, da bandeja que o adversário tinha preparado para me destruir, para me voltar no meu passado. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, hoje estou aqui de pé. Um dia, em nome do Senhor Jesus, ainda vou ter a oportunidade de contar o meu testemunho do meu passado, aonde que Deus me tirou, para glorificar o nome do Senhor. Eu agradeço muito a toda a Irmandade que tem me ajudado, que continua me ajudando, apresentando a irmã Karina em oração, que eu preciso muito de oração. A guerra espiritual é muito grande, mas a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Então agradeço a todos, que Deus venha abençoar
a cada um dos irmãos que ouvir, na onde que chegar esse testemunho, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que venha edificar as jovens, as irmãs, né, que está esperando, que está buscando, que às vezes conhece um irmão, né, que às vezes pode estar até fora, está meio fraquinho, mas a gente tem que passar a saber o testemunho daquele irmão, o caráter daquele irmão, porque muitos têm casado e descobrido a realidade depois do casamento, e foi isso que aconteceu comigo. Mesmo que ele era para mim uma pessoa conhecida no olho carnal, mas eu fui enxergar depois, irmandade, a guerra espiritual que eu enfrentei. E hoje, pela misericórdia de Deus, estou livre, né? Continuo servindo a Deus, né, firme na rocha, graças a Deus. Todos nós temos luta, temos batalha, temos nossas fraquezas, mas o Senhor Jesus Cristo tem nos sustentado. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Deus seja sempre louvado. Esse foi o testemunho da irmã Karina, irmãos. Glória a Deus, testemunho tremendo, né? Testemunho que veio aí para alertar muitas pessoas. Louvado seja Deus, tenho certeza que você foi edificado através desse testemunho, né? E vamos apresentar uma Karina em oração, né? Se você gostou desse testemunho, eu peço humildemente que você deixe o teu like, deixe um comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? E estarei postando mais testemunhos aqui, irmãos, edificantes, tá bom? Que tenho certeza que vai ajudar você nessa caminhada espiritual. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.